Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é cidadania organizacional, o meu, o seu, o nosso compromisso. Sim, gente, vamos falar dos nossos compromissos enquanto cidadãos, exatamente. Muito bacana ter vocês aqui hoje. Vamos lá, já começando a nossa aula de hoje. Em muitas situações a ética e a cidadania são comprometidas pela atitude de um indivíduo, embora não seja ele o único responsável por isso. Ok? Sim. Deixa eu só passar aqui. Opa, vamos lá então. Nesses casos, por incompetência, irresponsabilidade, ignorância, displicência, desonestidade, omissão. Bom, alguns comportamentos do ser humano, pessoal, ela leva as suas ações dentro da organização. E vários tipos dessas situações, os próprios governantes colaboram para que isso ocorra. E são os principais responsáveis para que isso aconteça, tá? Vamos pegar o seguinte cenário. Vamos imaginar o cenário da enfermagem, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu falo assim, eu chego a ficar triste aqui com a história, mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que um determinado local na cidade, uma OBS, alguma coisa assim, 5 bebês, eles morreram de vítimas de um erro de um auxiliar de enfermagem. Gente, minha irmã é auxiliar de enfermagem, mas tudo bem. Em vez de aplicar a uma vacina X, aplicaram a vacina Y. Tá? Um exemplo, a vacina tríplice, que é aquela contra a coqueluche, o tétano e a difteria, e aplicou a insulina. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora, eu quero que vocês reflitam. A auxiliar de enfermagem, ela foi descuidada? Ela foi irresponsável? Ela foi desatenciosa? Ela deve ser julgada como a única causadora dessa desgraça, né, que aconteceu aí com esses bebês? Pensa aí um pouquinho, eu deixo um tempo para vocês pensarem. Um pouquinho, 30 segundos, né? Deixa vocês pensarem. Essa pergunta, gente, ela traz, assim, várias questões, vários momentos aí, e a gente, às vezes, começa a se perguntar, né? Será que ela recebeu uma formação adequada? Será que ela fez um bom curso? Será que quem a contratou fez a avaliação correta das competências dela? E o local que contratou ela? Avaliou isso? Verificou tudo isso? Quais foram os critérios que eles utilizaram para fazer a contratação dessa enfermeira? Eles exigiram a documentação, né? Corém, né, que a gente fala que é o Conselho Regional de Enfermagem, será que ele exigiu isso? Será que ela estava realmente na posição correta? Será que ela realmente estava dentro das atribuições dela? Porque tem gente, enfermeiros de várias categorias, tá? Outra coisa também, importante, a gente está falando só dela, mas na organização do ambiente de trabalho, lá onde ficam guardados todos os medicamentos. Estava tudo bonitinho, estava tudo certinho, estava tudo organizado, que era fácil de você pegar, sem confundir. Opa, professora, agora eu estou começando a ficar com um pouquinho de dó da enfermeira. Será que não pode ter confundido um frasco com outro, porque são frascos tão parecidos uns com os outros? Outra pergunta importante. Somos seres de emoções, né? E toda emoção, todo ambiente, ele reflete na gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que condições que ela estava lá fazendo o trabalho dela? Ela estava bem? De saúde? Ou até o ambiente que ela estava trabalhando também estava ok?
Ela tinha acesso às informações necessárias para que ela possa desenvolver aquela ação, porque é uma ação dentro das atribuições dela. É óbvio que dentro da função dela como enfermeira da unidade de saúde, tem todas as atribuições dela. Ela tinha os recursos necessários? Pararam aí para refletir agora? Mais um pouquinho? Professor, onde você quer chegar? Claro que outras perguntas a gente deve fazer. Mas a gente pode fazer uma pergunta também para o governo, né? Que é o responsável lá pelo funcionamento do local que ela estava trabalhando lá como funcionária. Será que o governo teve nenhuma influência nesse caso? Será que a profissional não estava com uma carga muito alta de trabalho, um acúmulo de trabalho? Será que ela não estava cansada? Porque ela teve que fazer um monte de hora extra, porque ela tem que dar conta de ter um monte de conta para pagar, ela é o arrimo da família. Aí ela não trabalha no local só, porque os enfermeiros, dependendo do que ele faz, ele não trabalha no local só. Então, pessoal, essas perguntas, elas revelam que a nossa qualidade de vida, que o nosso desempenho, que o nosso trabalho enquanto colaborador, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, pessoas que estão em busca de trabalho como um trabalho digno, em diferentes organizações, atende o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. É óbvio que aqui, gente, é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra função, qualquer outra atividade que eu estaria falando, mas quais seriam os motivos que a gente poderia dar como explicação para esse erro? Se está direta ou indiretamente ligada ao Estado, com a política, com a cidadania organizacional. As pessoas precisam ser organizadas. Será que ela teve uma qualidade de ensino bom? Ela trabalhou numa faculdade, perdão, estudou numa faculdade boa? Será que a qualidade que ela aprendeu naquela instituição formou ela mesma? Será que os órgãos que certificaram ela sobre a competência profissional dela atestou realmente que ela tinha essa capacitação? Será que a gestão administrativa dessas instituições públicas ou privadas fizeram o levantamento direitinho? A política de saúde, exatamente, a política de saúde, a política salarial do governo, ela atende todos os requisitos para ela ter um bom desenvolvimento? A política de administração do local que ela está, o controle, o acompanhamento dos recursos humanos, se a pessoa estava ali, se fez todo um trabalho, se fez aquele trabalho, sabe, das entrevistas do líder, do gestor, a gestora dela conversou com ela, fez uma avaliação. Isso também nos leva a gente a concluir que toda a nossa vida social ela está impregnada em políticas diversas, governamentais, institucionais, empresariais, ou seja, é um conjunto. Isso quer dizer que a gente não é atingido só por essas situações e ações políticas. Nós também atuamos politicamente o tempo todo. Nós atuamos deliberada e ativamente, a gente participa de manifestação, a gente milita em algum partido, a gente vota, a gente se candidata, a gente denuncia esses casos de atendimento das necessidades da população,
A gente também atua de maneira involuntária, passiva, quando a gente se omite, quando a gente ignora. Quando a gente ignora, principalmente o que está ao nosso redor, está tão visível, mas a gente finge que não vê. A gente tem a mania de falar que a política é só para os outros, é para quem gosta, mas a gente faz política o tempo todo. Mas em que momento que a gente se compromete com isso? Qual é o momento que a gente denuncia? Ou que a gente ouve a outra pessoa? Que a gente fala de ética e comprometimento. A gente fala de ética e a gente fala de cidadão. A gente fala de ética e a gente fala de serviço. A gente fala de ética e fala de organização. Está em tudo. É uma via de mão dupla. Então, essa história é só para vocês pensarem nessa relação de trabalho que nós temos, nessa relação de dia a dia que nós temos. E qual é o comprometimento que eu tenho comigo mesmo e com os outros. Essa responsabilidade que eu tenho com os outros. E o quanto influencia as minhas decisões e até os meus valores enquanto cidadão, enquanto pessoa de direito. Pessoa de direito compromissada. Pessoa de direito em busca desse compromisso que a gente tem que a sociedade tem. Desse comprometimento que eu estou falando agora. De o quanto a ética influencia nas minhas decisões. Tá, tem um filósofo que vai falar isso pra gente. Sobre comprometimento. Nós somos dados à interpretação da norma. E essa imagem eu gosto muitíssimo dela. Porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande. Às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido. Quando as pessoas me dizem, nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos,
que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais, que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida, todos devem obter tudo. Ninguém merece nada, ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida, trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Sensacional. Desculpa, pessoal. Vocês perceberam que existe uma frase que a gente usa muito no mundo corporativo, que é: você pode fazer 999 coisas certas. Se você fizer a milésima errada, a pessoa abandona você dos 999. E está dentro dessa metáfora que nós vimos agora há pouco sobre a enfermeira. Qual o esforço que a gente faz com o nosso comprometimento? Com o que você se compromete? Qual o trabalho que você faz para que você possa assumir as suas responsabilidades e ter esse retorno? Quantas pessoas vocês já não ouviram e falavam: aquele ali nasceu de quina para a lua, cai do céu as coisas. Mas e o esforço do ser humano? Gente, para você ter o que falar, você tem que aprender, você tem que sentar ali e estudar. É o que vocês estão fazendo. Então, gente, usem essa competência, vamos trabalhar comprometimento como competência, e se você é hoje que não tem ainda essa competência guardada em vocês, né, não está ainda aflorada em vocês, comecem a trabalhar. Trabalhem as metas de vocês. Pergunta. Não tem certeza? Está com dúvida? Pergunta. Não sei como faz? Pergunta. Porque a gente tem que perceber que nós não somos pessoas que vivemos isoladamente. A gente precisa atuar dentro de uma sociedade. E esse guia que nós temos parte dos princípios da cidadania. As organizações, sejam elas públicas ou privadas, também precisam ser cidadãs, também precisam se colocar no lugar do outro. Então, o que a gente tem que fechar aqui nesse quadro é que cidadania organizacional é também essencial para o bem-estar e a dignidade de todo mundo. O poder exercido sem ética violenta os direitos da cidadania. Pessoas e organizações que não primam pela ética e não se consideram comprometidas com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, de outras pessoas, conscientemente ou não, pessoal, voluntariamente ou não, elas acabam, de uma forma ou de outra, sendo responsáveis pelas perdas, sobre os danos sofridos dentro dessa sociedade, pela sociedade, para esse povo.
A cidadania, gente, ela implica no reconhecimento de que dificilmente é possível e nem sempre é justo e raramente vale a pena a gente melhorar de vida sem melhorar a vida. Não tem como você seguir adiante se você não tem essa preocupação. Não tem como você seguir adiante se você não tem um planejamento futuro. Existe uma frase, uma citação de um cidadão brasileiro que foi Herbert de Souza Betinho. E eu vou ler essa citação na íntegra para vocês. É um livro, né, do Betinho. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso... Vou até falar aqui, é da editora Moderna, tá? Chama-se Ética e Cidadania, e é do Herbert de Souza, o Betinho, tá bom? Então, se vocês quiserem comprar depois esse livro ou adquirir, fique à vontade. Mas tem esse trecho que é sensacional, é assim, ó. Tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então, eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento ético forte e consciência de cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação. Herbert de Souza Betinho. Fantástico esse trecho, que coloca a gente realmente dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. Se eu não for atrás dos meus direitos, dos meus deveres, principalmente dos meus deveres, se eu não olhar para a comunidade que eu estou inserido, o que eu estou fazendo aqui? O para que, então, ser cidadão? E para que eu tenho que levantar cedo, então, para trabalhar? Trabalhar para quê? Por que eu tenho que trabalhar, gente? Por que eu tenho que acordar cedo, enfrentar trem, ônibus? Por que eu tenho que estudar de manhã, ou trabalhar de manhã, de tarde, e estudar à noite? Hoje, nós, graças a Deus, nós temos trabalhos que a gente consegue estudar de manhã, trabalhar à tarde, a gente tem uma diversificação muito grande. Você pode trabalhar online, você trabalha home office, você não precisa sair de casa. O trabalho engrandece o homem. Olha essa frasezinha batida, né, que eu falei para vocês agora. Batidíssima essa. Mas o trabalho está atrelado à cidadania. O trabalho insere você na sociedade. O trabalho faz com que você cresça, faz com que você faça parte daquela sociedade. Lembra do pertencimento. O trabalho te dá o seu subsídio para o seu sustento. Uns de mais, outros de menos, mas é você o autor do seu segmento, é o autor da sua vida. É você que é o responsável pela mudança. Então, o que a gente precisa? Precisa entender que trabalho que eu quero desenvolver. De onde eu quero investir? Como que eu encontro esse trabalho que faz que me move, que tem um significado? Cada um de vocês deve estar escolhendo qual é a profissão que vocês querem, né? Onde eu quero chegar? A gente não tem uma receita de bolo, gente. Nós não temos. Mas eu pergunto para vocês, trabalhar para quê? Você viu? Trabalhar para quê? Pegar ônibus, trem lotado? Tá em dia de chuva, frio, faça sol, chuva, canivete, eu tenho que trabalhar, mas para quê? Porque eu preciso encontrar um sentido para o trabalho.
Eu tenho que encontrar um sentido para isso. Eu tenho que saber qual é o porquê que eu estou fazendo isso. Nem é o para quê, é o porquê. Vamos ver isso? Uma das coisas que mais atormentam as mentes dos jovens é a escolha de qual faculdade fazer. Mas posso dizer que isso também é um dos problemas das pessoas que já trabalham, pois algumas pesquisas dizem que cerca de 80% das pessoas empregadas não estão satisfeitas com seu trabalho. Esse é o Seja uma Pessoa Melhor, e hoje vamos nos concentrar em como encontrar um trabalho significativo, ou usando a palavra japonesa Ikigai. Como encontrar o que te faz acordar todas as manhãs, a sua paixão, o que dá sentido à sua existência. E a primeira condição para qualquer trabalho é que ele seja remunerado. Esse é o princípio básico para todos. Sem ele, não conseguimos satisfazer nossas necessidades, tanto as básicas como a alimentação, quanto as mais luxuosas, como comprar um carro ou comprar aquele lindo tênis que faz tempo que você deseja. Mas quero que você use um pouco do seu esforço mental para conseguir perceber que quase tão importante quanto isso, porém um pouco menos reconhecido pela nossa sociedade, é que o trabalho deveria ter um maior significado. Mas como o trabalho pode trazer a sensação de ser significativo? O que significa dizer que um trabalho é significativo? Além da importância do dinheiro, existem também outras 3 coisas que definem o trabalho dos sonhos. Primeiramente, um trabalho significativo deve tocar a mais profunda, mais sincera e talentosa parte de nós. E por incrível que possa parecer, isso tem pouco a ver com ter reconhecimento dos outros. Na verdade, está totalmente direcionado com o sentido de propósito, a sua missão aqui na Terra, um fator denominado grandeza. Por isso, cada pessoa encontrará o trabalho que seja mais significativo para ela mesma, que estará de acordo com o seu eu interior. Para alguns, significado pode surgir fazer casas. Outros vão sentir uma satisfação enorme cuidando de pessoas. Outros ainda vão se sentir mais vivos quando estiverem dançando ou ensinando crianças a aprender uma língua estrangeira. Em segundo lugar, um trabalho significativo é aquele que, em alguma extensão, ajude os outros, que conserte problemas que as pessoas tenham. Um trabalho que, de maneira grande ou pequena, sirva à humanidade. É o legado que você deixará para a sociedade em si. E em terceiro lugar, mas não menos importante, um trabalho tem significado quando a pessoa que está trabalhando possa sentir no seu íntimo a mais completa satisfação ao fazê-lo. É algo que ela possa trabalhar todos os dias e continuar a amar. É algo que te dê uma motivação profunda no que está fazendo, mesmo com todas as dificuldades que possam aparecer. É isso que te dará a motivação necessária para sair do sofá e ir atrás da ação. Mas por que então é tão difícil encontrar um trabalho significativo? Por que corremos sempre o risco de ter um trabalho que dê dinheiro, mas que não preenche nosso lado significativo? 3 grandes razões se destacam. Primeiramente, porque é extremamente difícil para nós encontrarmos nossos interesses reais no pouco tempo que temos antes que seja imperativo pagar nossas contas. Nossos interesses não se manifestam espontaneamente. É necessário analisarmos pacientemente nós mesmos e tentar uma gama de opções para sentir se alguma realmente combina conosco. Mas, infelizmente, escolas e universidades, e até a sociedade como um todo, não dão muita ênfase nessa fase de educação, em ajudar as pessoas a entender suas autênticas vocações do trabalho. E dão muito mais ênfase em preparar os alunos para estarem prontos para qualquer trabalho, do que um trabalho que seria mais adequado para cada um de nós. O que é uma pena não só para o indivíduo, mas para a economia como um todo, porque as pessoas sempre trabalharão mais, melhor e serão mais produtivos quando o lado pessoal estiver também engajado. Em segundo lugar, muitos trabalhos são relativamente insignificantes, porque é bem possível, na economia atual, gerar lucro através da venda de coisas que não são de fato úteis para ninguém. A maioria de nós tem uma base fraca para perceber o que realmente traz satisfação no longo prazo, e assim
Damos espaço para empreendedores construírem grandes e rentáveis negócios, vendendo coisas das quais ninguém particularmente se orgulha no final de um dia comum. Essas empresas e seus empregados sabem que, no fundo, não estão ajudando ninguém a ter uma vida melhor, mas o emprego paga bem, e é por isso que eles continuam fazendo, mas, infelizmente, são trabalhos com pouquíssimo significado. E em terceiro lugar, o trabalho pode ter um significado real e genuinamente ajudar os outros, mas pode não parecer assim no dia a dia, porque muitas organizações são tão grandes, mas tão grandes, e com processos tão lentos e espalhados por tantos continentes, que o propósito no dia de trabalho de todos se perde no meio de tantas reuniões, memorandos e teleconferências. Imagine que você trabalha numa empresa de 20.000 funcionários, que trabalham em mais de 15 países diferentes, num produto que irá ajudar a humanidade somente em 2025. Se você estiver nessa empresa, trabalhando numa terça-feira qualquer, parece fácil perder o fio da meada sobre qual seria o real propósito disso tudo. Não é à toa que pessoas que trabalham em grandes corporações fantasiam com frequência em largar tudo para trabalhar em algo que eles sintam ter um resultado final mais tangível, como por exemplo, tocar uma pequena pousada ou em abrir um restaurante. Mas e aí? Como a sociedade pode fazer para que mais e mais pessoas possam ter um trabalho significativo? Primeiro, preste muito mais atenção em ajudar as pessoas a encontrarem sua vocação mais real e autêntica, através de psicoterapia de carreira, através de estágios prolongados e mudanças de currículo nas escolas e universidades, para que permitam que os estudantes analisem suas identidades e aptidões numa idade muito mais precoce. Segundo, quanto mais nós, clientes, apoiarmos negócios engajados num trabalho significativo, mais trabalhos significativos existirão. Os consumidores são a base do sistema capitalista e têm um poder enorme sobre o tipo de vida que podemos ter como produtores. Quando aumentamos a qualidade da nossa demanda, aumentamos também o número de empregos que existem que respondam às necessidades mais profundas do ser humano. E terceiro, em organizações que realizam trabalhos significativos, mas que têm uma escala muito grande em períodos longos demais para que se sintam a sua importância no dia a dia, precisamos nos tornar melhores em contar histórias sobre as coisas que acontecem na organização. Precisamos dar ao trabalho um pouco da sensação de intimidade, como numa espécie de pequena pousada, mesmo sendo uma multinacional gigante. E resumindo tudo que falamos aqui, para encontrarmos um trabalho realmente significativo, deveríamos buscar a união desses 4 fatores. Fazer aquilo que você pode ser pago para fazer. Fazer aquilo que você é bom em fazer. Fazer aquilo que o mundo precisa. E finalizando, fazer aquilo que você ama. Agora que você sabe sobre tudo isso, fica a pergunta: o que te faz acordar todas as manhãs? Fantástico, né, pessoal? O que te faz acordar todas as manhãs? O que faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Eu adoro esse canal. Um ser humano, pessoal, o ser humano não nasceu preparado para seguir normas de convivência, sobrevivência, numa sociedade tão complexa quanto a nossa. Então, para estabelecer essas relações sociais, subsistir em nosso meio, nós precisamos que a gente cuide de nós mesmos e que a gente se eduque. E que nessa educação a gente possa transmitir essas características, esses valores culturais dentro da sociedade que a gente pertence. Então, esse processo de socialização, ele começa assim que a gente nasce. Assim que a gente entra nesse mundo, a gente carrega todo esse processo ao longo do nosso caminho. É uma jornada que cada um de nós precisa absorver conhecimento, habilidade e ter atitude. Conhecimento de tudo que a gente pode ter, para que a gente possa desenvolver essas habilidades e além de conhecer e utilizar todas essas linguagens.
né? O próprio Karnal falando, né? O que ele deixou de fazer, de viajar. Eu já deixei de viajar também de vários lugares para a gente para poder ter conhecimento. Eu lembro que eu tinha uma entrevista para no Carnaval, uma historinha aqui rapidinho, meu primeiro trabalho. Meus amigos todos de mochila, e a minha entrevista era na segunda-feira de Carnaval, porque na verdade é um ponto facultativo, né? A segunda-feira. E aí, meus amigos todos de mochila, todos indo para a praia, e eu vi as minhas amigas, Eli, você vai ficar, você é pelega. Mas eu falei, não, eu tenho uma entrevista, né, de emprego na segunda-feira, eu não posso perder. E eu fui fazer essa entrevista, gente, primeiro emprego, e eu consegui meu trabalho lá. Então, assim, eu deixei de viajar com os meus amigos, mas depois a praia ia ficar lá, os meus amigos iam continuar. E eu falei para eles, calma, né, vocês vão ter a chance de a gente estar juntos de novo, mas a gente, às vezes, abre mão da família, a gente abre mão dos amigos para a gente poder crescer. Mas é uma fase temporária, os amigos estarão lá, tá? A gente precisa também aprender a desempenhar esses papéis sociais e reconhecer a importância que a gente tem para contribuir com o coletivo, para contribuir com o que está acontecendo. E essas contribuições que a gente dá para a sociedade, que a gente traz para a sociedade, a gente produz uma coisa boa, seja ela dentro de uma prestação de serviço, ou de um produto que você cria, ou quando você inova, né, tecnicamente. Tudo isso a gente faz para que a gente possa defender onde você está, qual é a estrutura que você tem. O trabalho, gente, é uma dessas grandes contribuições. É necessário para que a gente possa garantir nossa sobrevivência. Está aí a resposta do trabalho para quê? Né? Para executá-lo, a gente mobiliza nosso físico, nosso intelecto, nossa razão, nossas vontades. A gente usa dos nossos recursos, a gente tem um período para a gente se alimentar, a gente usa de elementos culturais, porque se a gente se alimenta, a gente tem que alimentar a mente, a gente tem que alimentar o corpo também. Sem o trabalho, sem o desenvolvimento do trabalho, gente, a gente não tem como a gente sobreviver. Não tem como a gente ter uma cultura, uma organização, uma civilização, uma história. Isso pode ser dizimado. Cada pessoa que nasce, ela alcança a plenitude da sua condição humana se for cuidado e educado por outras pessoas. O que significa que nós temos que trabalhar, a gente nasce, a gente vive em sociedade. Significa muito mais que o cuidado com os outros, cuidado principalmente com os seus pets, os seus animais, que são parceiraços. Nossa, eu tô com o meu aqui do lado. Eu tenho um pincher que está aqui sentadinho na porta aqui da sala, que dá alegria para a gente ser melhor. Né? É muito legal, gente. Durante toda a nossa vida, a gente precisa do trabalho e a gente precisa do trabalho dos outros, para que a gente possa produzir bens, produtos, serviços, para a gente ter uma boa convivência em sociedade, né? Para que a gente possa vivenciar tudo isso. Então, gente, trabalhar é bom. Trabalhar situa você. Trabalhar, você tem toda uma relação entre a atividade que você desenvolve e o que você recebe em troca. Respeite o trabalho. Vocês que estão aí entrando no mercado de trabalho, que já estão no mercado de trabalho, que já possuem o seu trabalho, possuem sua empresa. Você faz parte de uma sociedade, você faz parte de uma comunidade. A pergunta que você deve fazer quando você vai buscar o seu trabalho, ou a significação, né, o significado do seu trabalho, o que você vai fazer em busca, a resposta que você tem que procurar é: essa atividade que eu vou fazer vai impactar na vida das pessoas? No que eu posso ajudar? Qual é a dor que eu vou curar naquela empresa, quando eu for prestando serviço? Quando eu olho a minha empresa,
Qual é a dor que eu vou curar dos meus clientes? O que o meu cliente ele precisa? Nós temos necessidades básicas, nós temos necessidades que são tranquilas, às vezes a gente nem tem tanta necessidade assim. As pessoas saem muito mais para vender do que para comprar. Ninguém sai, acorda de manhã, eu vou ali comprar tal coisa. Você está muito mais... Isso estou falando no mundo corporativo, tá, gente? As pessoas estão muito mais interessadas em falar sobre si, sobre o seu produto, sobre o seu negócio e param de ouvir as outras. A necessidade básica do outro. Então, a gente precisa defender realmente essa estrutura, essa dinâmica social que a gente tem, para que a gente possa atuar dentro dessa dinâmica social de maneira plena. O trabalho vai contribuir para o crescimento da sua região, da sua cidade, do seu município, do seu estado. E é recíproco isso. Você vai dar condições, quando você oferece um trabalho para uma outra pessoa, você dá condições para que ela cresça. Você dá condições para que aquela pessoa se desenvolva. Eu tenho uma empresa e eu fico imaginando quantas pessoas que eu já não desenvolvi ao longo da minha carreira. E eu vejo pessoas bem, pessoas que se formaram, empresas que cresceram. Eu fico muito feliz porque eu sei que eu fiz a diferença na vida dela. E é isso que a gente tem que estar em busca, gente. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Ok? E é claro que eu coloquei o Leandro Carnal, eu não vou deixar de colocar aqui Mário Sérgio Cortella também, para falar um pouquinho para a gente sobre esse mundo do trabalho, né? O que é esse trabalho, o que eu desenvolvo, o que eu tenho que fazer para levantar cedo, qual é a movimentação que eu tenho que fazer para fazer isso. Vocês viram no vídeo anterior as dicas. Deixei até na telinha para vocês fotografarem anteriormente, né? A escolha da sua profissão, a escolha daquilo que vocês querem fazer é um passo muito importante. Quem eu quero ser. Mas o melhor de tudo é você saber o porquê, né? Vamos ver isso? Tá fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha pra mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, eu vou fazer um negócio pra você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa pra eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4, põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe,
na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Aliás, passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. A igreja pode, não, roupa não é nova. Às vezes tem remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para guardar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate, no corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui assim eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Fantástico esse Cortella, né, gente? Muito fantástico. Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Exatamente. Se eu ainda não tenho as condições do que eu preciso para poder fazer o meu melhor, eu tenho que sair dessa mediocridade, com certeza. Não posso deixar isso passar, não posso ser isso. Isso não pode me atravancar. Tem que começar de algum lugar. Nosso dia a dia, a gente conta com o trabalho de muitas pessoas para garantir nossa alimentação, nossa higiene, nossa locomoção, nosso lazer, nossa segurança. Nem sempre todo o trabalho contido em um objeto ou serviço é evidente. A gente não vê as coisas acontecer. Algumas coisas podem ser esquecidas, algumas etapas podem ser esquecidas, ou nem são conhecidas. Isso é porque nem todo o trabalho é reconhecido ou é valorizado. Alguns podem permanecer ocultos, ofuscados por outros que são super valorizados, mas é só naquele momento. Então eu fico muito assim, como é que eu posso dizer para vocês? Eu tenho até uma história para contar para vocês.
sobre isso. Sobre as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia e as coisas que a gente não enxerga. Sabe, a diferença que você faz em ir no supermercado, passar pelo caixa, falar um bom dia, sabe? Deixar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor, porque você depende dela. Não tenha uma vida medíocre, pessoal. Não tenha. Garanta que a vida de vocês não será essa. Garanta que vocês vão fazer o seu melhor sempre. Eu vou trazer, então, para vocês, para a gente só fechar aqui, a história de um lenhador. São 2 lenhadores. Uma empresa, né, um senhor, contratou 2 lenhadores para trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde. E esses 2 lenhadores, eles tinham que ir lá cortar a lenha e empilhar as árvores que foram cortadas, a lenha que foi cortada. Aí tinha um lenhador que olhava o outro. O primeiro lenhador, ele foi lá, a primeira coisa que ele fez, ele analisou quantas árvores ele ia cortar, planejou, pegou o machado dele, afiou e começou. O segundo lenhador, olhou para o cara, começou a olhar para o outro lenhador, esse cara aí vai demorar muito para fazer as coisas, e foi pegando tudo, pegando o machado, socando lá nas árvores, empilhando. Aí daqui 1 hora de trabalho, esse primeiro lenhador, o lenhador 1, sentava, pegava lá e afiava o machado. O segundo lenhador morrendo de inveja, né? Falou assim, para que eu vou ficar parando o meu trabalho? Se eu for, e falava para ele, se eu for desbravando aqui, eu vou chegar mais rápido do que você, eu vou terminar meu trabalho muito mais rápido do que você. E foi embora. E aí, gente, durante o dia, foi assim o tempo todo. O lenhador 1 ia lá, afiava o machado dele. A cada 1 hora ele fazia esse serviço. No final do dia, eles foram fazer um levantamento de quem tinha produzido, né? De quem tinha feito. O lenhador 1, que é o invejoso, né? Ele, patrão, fiz aqui tudo certinho, foi ver. Quando ele foi ver a pilha do outro, do lenhador 2, que era o lenhador que afiava o machado, gente, ele percebeu que ele não tinha feito 1/3 do que o outro tinha feito, mas o outro parava a cada hora. Aí ele falou, olha, qual é o seu segredo do seu trabalho? Por que eu que fiz aqui o dia inteiro, trabalhei o dia inteiro, não consegui fazer a mesma quantidade de pilhas que você fez, e você fez mais que eu? Ele falou, então, isso se chama preparo, planejamento. Então, pessoal, a pergunta que eu vou deixar para vocês aqui é a seguinte, qual é o lenhador que você quer ser? 1 ou 2? Se você ficar parado na sua vida, eu não digo nem parado, mas se você for fazendo as coisas atropelado, sem planejar, sem se conscientizar, que os 2 tivessem conversado, trabalhado junto, olha o quanto que um ia aprender com o outro. Eles teriam dobrado a quantidade de árvores cortadas naquele dia. A gente está falando de meio ambiente, gente, mas isso é uma metáfora, tá? É só para vocês entenderem que não adianta querer fazer as coisas sozinhos e sair desbravando o mundo assim, sem um critério, sem uma avaliação, sem um entendimento, tá? Então, trabalho em equipe funciona, o trabalho em equipe é bom e faz muita diferença na vida de vocês. Ok? Então vamos seguir aqui. A atividade de hoje. Opa! Mais uma atividade que a gente vai colocar. Eu sei que eu não coloquei aqui a tela, mas anota aí o que vocês vão fazer. Eu vi que vocês vão responder aí como que o trabalho... O que o trabalho significa para você? Isso, quando a gente está falando de trabalho, nós estamos falando de ressignificação. Então aí, anota aí, escrevam, dissertem. Professora, é para entregar para mim? Não, gente, é para vocês. É para vocês mesmos. Vocês é que vão dissertar em cima disso. O que o trabalho significa para mim? O que me move?
O que me faz acordar cedo, o que me faz fazer as coisas como eu faço, ou melhor ainda, o que eu faria de diferente? Ok? Dentro do trabalho. Ok? Bianca Carneiro, bacana a frase dela hoje. A gente termina mais uma vez a nossa aula sempre com uma frase de impacto para dar aquele up para a vida de vocês. E aqui, como a gente está numa aula que a gente está falando sobre ética, eu trouxe essa frase para vocês que eu achei fantástica. A ética difere um bom profissional de um profissional. Olha que bacana, muito bom, né? Então, pessoal, fica a dica, façam essa atividade aí, bem bacana. Gratidão a todos vocês, eu sou a professora Elisângela, e este foi o conteúdo deste vídeo, e até a próxima! Tchau, pessoal!